Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o nosso programa de número 45, sendo gravado no dia 28 de junho de 2020. 28 de junho, daqui a pouquinho a gente está chegando em dezembro e essa pandemia de coronavírus ainda não acabou. Mas enfim, a gente já aprendeu a conviver com ela, já aprendemos a usar máscara, álcool gel e vamos tocando a nossa vida, vamos tocando a tributologia, vamos tocando o nosso trabalho do jeito que a gente pode. O que importa é não desanimar jamais. Pessoal, o programa de hoje vai abordar um assunto bastante interessante. Muitas pessoas me pediram para falar sobre esse assunto, que foi o julgamento do STJ acerca da trava de compensação de prejuízos de 30%, em que o STJ entendeu nessa semana que, além da trava ser constitucional, assunto que já foi abordado pelo STF em 2019, o STJ entendeu que a trava é aplicável também na extinção da empresa. Mas, afinal de contas, o que é essa trava de 30%? A situação é bastante simples, gente. A legislação do imposto de renda, ela permite que eventuais prejuízos fiscais dos períodos anteriores, ou seja, na apuração do tributo, houve prejuízo, a empresa não faturou como deveria, enfim. A legislação do imposto de renda permite a compensação com os lucros apurados posteriormente dessa pessoa jurídica, desde que ela seja, claro, tributada pelo lucro real. Esse prejuízo fiscal compensável, ele vai ser apurado no livro de apuração do lucro real, famoso LALUR, Agora, a compensação desses prejuízos, ela é limitada a 30% do lucro real antes da compensação. O STF julgou o recurso extraordinário 591340, recurso extraordinário 591340, em 2019, foi mais ou menos na mesma semana, lá pelo dia 26, 27 de junho de 2019, tem mais ou menos um ano isso, e o STF entendeu que é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do imposto de renda da pessoa jurídica e da base de cálculo negativa da CSLL. Esse foi, inclusive, o tema número 117 da repercussão geral. Tema 117 da repercussão geral, E o ponto aqui é o seguinte: na época, houve um debate bastante interessante, porque o ministro Marco Aurélio, relator, ele votou pela inconstitucionalidade dessa trava de 30% para compensação, E ele não votou sozinho, não. Ele foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, pelo ministro Ricardo Lewandowski, mas a maioria, capitaneada pelo ministro Alexandre de Moraes, firmou a tese divergente, no sentido de que aí Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Luiz Fux e ministro Dias Toffoli, entendendo que essa trava de 30% é constitucional. Bom, no voto do ministro Marco Aurélio, ele entendeu, abre aspas, que é como se não tivesse havido prejuízo maior do que os 30%. E se chegaria, no campo da ficção, a um lucro líquido que não seria verdadeiramente um lucro líquido. E Marco Aurélio ainda arremata dizendo que essa trava, abre aspas, ganha contornos próprios de um empréstimo compulsório, sem a existência de uma lei complementar, e que os objetivos que estão previstos de forma exaustiva no artigo 148 da Constituição. Portanto, o ministro Marco Aurélio entende que a pessoa jurídica, ela se vê obrigada a recolher um tributo que não tem a ver com renda, que não tem a ver com capacidade contributiva, ferindo o nosso sistema constitucional que busca a tributação de acordo com a capacidade contributiva. O ministro Marco Aurélio, ainda por cima, ele arremata bonito, dizendo o seguinte: não há como desvincular a renda de certo ano da renda a ser oferida futuramente. Desconsiderar o investimento efetuado pela sociedade empresária para atingir o lucro posterior é desmembrar elementos indissociáveis. O voto do ministro Marco Aurélio foi realmente muito bom, mas não foi o voto vencedor. O voto vencedor foi o voto do ministro Alexandre de Moraes, em que ele divergiu, rejeitando os argumentos para o fim da trava de 30%, no sentido de que esse é um auxílio para o contribuinte, é um benefício fiscal. E aí, abre aspas,
Não há o direito adquirido a deduzir integralmente todos os prejuízos passados do lucro para não se pagar o imposto. Não existe isso. O que existe é no mesmo ano você pagar pelo que lucrou. Se houve prejuízo, não paga. Agora, essa benesse, esse sistema de compensação de prejuízos fiscais anteriores é uma alavanca empresarial, financeira, não muito comum em todos os sistemas capitalistas. Na verdade, o que o ministro Alexandre de Moraes diz é o seguinte, olha só, uma coisa é você compensar o seu prejuízo no mesmo exercício. Você teve lucro entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, você compensa entre 1º de janeiro e 31 de dezembro o prejuízo eventualmente que você teve. O que não é razoável é transferir esse prejuízo para o exercício financeiro seguinte. Isso, então, caracterizaria uma benesse, né? Então, a tese vencedora foi a tese no sentido de que é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais no imposto de renda da pessoa jurídica e da base de cálculo negativa da CSLL. E aí, gente, eu particularmente acho que o voto do ministro Marco Aurélio ele é relativamente mais estruturado, sobretudo no sentido de que essa trava de compensação de 30%, ela acaba resultando na criação de um lucro fictício, né? É um lucro fictício, porque, veja, o que acontece é a tributação do patrimônio do contribuinte. Porque se eu trago um prejuízo do exercício anterior e eu não posso compensar com o meu lucro do exercício seguinte, significa dizer que o que está sendo tributado é o meu patrimônio, que eu trabalhei, que eu produzi para aumentá-lo, né? Então, assim, efetivamente eu vejo como uma tributação sobre lucro fictício, um lucro que não existiu. Mas não foi a decisão adotada pelo STF, foi o tema 117 da repercussão geral, portanto, a gente não tem muito o que discutir acerca da constitucionalidade desse assunto, Então, o STJ, então, acatando a decisão do STF, no sentido de que é constitucional a trava, o STJ, então, foi analisar como funciona no caso de extinção da empresa. E se a empresa for extinta? Ok, se houver a transferência de um prejuízo para outra, a trava é constitucional, mas e se a empresa for extinta? Se a empresa for extinta, poderá haver uma limitação ou efetivamente a empresa vai poder compensar integralmente o prejuízo no caso de extinção? O STJ entendeu que a trava de 30% para aproveitamento dos prejuízos fiscais deve ser aplicada também no caso de extinção. A votação foi apertada, né? Foram 3 ministros a favor da aplicação da trava e 2 contra, ou seja, percebe-se que o assunto era bastante divergente. Então, veja, a situação ela é bastante interessante porque se a empresa ela tiver sendo extinta, ela não vai poder compensar o prejuízo fiscal integral. Ela vai ter o direito de compensar somente 30%. Então, assim, um exemplo bobo, né? A empresa ela tem 1 milhão de lucro. E ela só vai poder utilizar o limite de 30%, ou seja, 300 mil de prejuízo para reduzir a base de cálculo do imposto de renda da CSLL, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, o que acontece? Se a empresa for extinta, ela ainda assim não vai poder compensar integral. Ou seja, ela vai continuar sendo obrigada a pagar tributo sobre um lucro que não existe, sobre um lucro totalmente fictício. Esse entendimento, na minha singela opinião, vai fazer com que a empresa nunca mais compense os prejuízos fiscais. Ou seja, a empresa em extinção, ela vai simplesmente morrer abraçada com prejuízo, sem poder fazer absolutamente nada, né? Então, esse prejuízo fiscal, ele vai morrer. Vou travar em 30% e o prejuízo fiscal efetivamente vai morrer. Bom, no caso de incorporação, isso era um incentivo para compensação. Isso realmente hoje vai mexer bastante nas estruturas de planejamento tributário, né? Porque antes de incorporar uma empresa, antes de você buscar uma situação nesse sentido, você vai pensar na impossibilidade de compensação dessa trava,
né? Só para você anotar aí, depois se quiser dar uma olhada no julgado, é o RESP 1805925, RESP 1805925. Então, gente, vamos lá. Qual é a situação, né? Qual é a situação? A compensação, então, do prejuízo fiscal é uma mera expectativa de direito, é um benefício fiscal, O voto de Minerva foi do Benedito Gonçalves, ministro Benedito Gonçalves, dizendo que o silêncio da lei não pode ser utilizado para ampliar benefício fiscal. Como a lei não permite expressamente a compensação integral, então o silêncio da lei ele não vai permitir que ocorra essa compensação integral, nem mesmo no caso da extinção de empresa. E só para constar, eu não lembro de ter falado, essa trava de 30%, gente, ela está prevista nas leis 8981 e 9065. 8981 e 9065 de 1995. Então, assim, eu vou realmente dizer para vocês que eu não vejo nenhuma justificativa plausível. A justificativa de que é um benefício fiscal não tem nenhuma lógica, porque veja, se uma empresa é extinta pela incorporação, pela fusão, enfim, pelo que quer que seja, né, essa empresa vai morrer, ela não vai poder aproveitar o prejuízo, ela vai morrer abraçada com o prejuízo e nunca mais vai poder compensar, ou seja, não tem nenhuma lógica, não vai haver um momento posterior para ela compensar. Se uma empresa está em atividade, eu vou até aceitar o argumento, porque veja, no exercício seguinte eu compenso 30%, e aí aquele prejuízo continua acumulado por um momento de crise, etc. No outro ano eu compenso mais 30%, beleza, eu vou compensando esse prejuízo. Agora, se a empresa morre, se ela é incorporada, se ela é extinta, esquece, eu não vou compensar mais esse prejuízo, né? Então, assim, é uma decisão extremamente complexa, na minha opinião, é uma decisão que eu vejo, tecnicamente, é um argumento altamente razoável, no sentido de que se a lei não prevê, não há como interpretar extensivamente um benefício fiscal, porque o STF entendeu o que é benefício fiscal, e aí o judiciário estaria invadindo, né, o espaço cabível à legislação de políticas tributárias e fiscais do ente federado. Mas agora, aí eu acho que cabe um pouco de ativismo judicial para que seja aplicada a razoabilidade, né? Veja, o ativismo judicial já é algo que está presente no Brasil com tanta força que, nesse caso concreto, você pensar em razoabilidade é o mínimo que deveria ser buscado. Tratar da razoabilidade do caso concreto para garantir a justiça fiscal. Porque o que não é justo é que efetivamente o fisco arrecade, o fisco tribute sem a presença da capacidade contributiva, que é um dos pilares do direito tributário brasileiro, é a capacidade contributiva. Portanto, bom, em 2019 o STF entende, no dia 27 de junho, né, salvo engano foi 27 de junho, que a trava de 30% é constitucional. Um ano depois, o STJ entende que, por ser benefício fiscal, adotando a decisão do STF, essa trava ela também será aplicada no caso de extinção de empresa. Portanto, agora é o que eu sempre brinco com os meus alunos, é o princípio do meio-fio, né? Senta no meio-fio e chora, porque a briga está praticamente perdida. É continuar trabalhando para tentar mudar a legislação, né? Os órgãos de classe pressionando os legisladores e efetivamente continuar brigando para tentar alterar essa jurisprudência em algum momento futuro. Bom, esse foi o Tributologia de hoje, espero que vocês tenham curtido. O assunto é um assunto um pouco mais complexo, mas muitas pessoas me pediram para falar sobre esse assunto, então atendendo aí a pedidos dos meus ouvintes, mais um Tributologia eminentemente jurídico, né? Fugindo um pouco daquela ideia da economia, mas nesse caso aqui tem até um resultado econômico, né, gente? Porque no final das contas, as empresas vão ter que repensar suas estruturas de incorporação e fusão, porque essa trava, ela vai realmente gerar um desestímulo, né, para que essas operações aconteçam, uma vez que na extinção da empresa, ela morre com o prejuízo. Então, vai ter sim o impacto econômico, como todas as decisões judiciais acabam tendo de alguma forma. Pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, e semana que vem a gente volta com mais
Tributologia. E ó, já é o 1º de julho. Como é que tá voando, hein? Vai ser o primeiro Tributologia do mês de julho de 2020. Um beijo, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.